Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Vamos sentar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre o tema o estilo de vida da igreja do arrebatamento. Quem está aqui conosco e acompanha o culto da sexta-feira sabe que já tem mais ou menos 2 meses que nós estamos falando sobre a volta de Jesus. É um tema que o Senhor colocou no nosso coração muito forte e que temos trazido para a igreja para meditação, para aprendizado, para crescimento e para que a gente possa ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. Tudo que a Bíblia diz sobre o arrebatamento, a gente está tentando aqui trazer pela graça do Senhor, sempre pedindo a Deus qual é a próxima mensagem. E dessa vez calhou, encaixou através da mensagem da última sexta que nós falamos sobre o que é a identidade da igreja do arrebatamento. E aí encaixa a continuação, que é o estilo de vida da igreja do arrebatamento. Que pela graça do Senhor vamos tentar nessa noite falar para vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa caminhada cristã, quando a gente aceita Jesus, a gente começa uma caminhada, não é verdade? Como diz o texto que nós lemos, é uma nova vida. Passamos a ser um bebê espiritual. Literalmente acabamos de nascer, não sabemos nada e começamos uma nova caminhada espiritual. E a partir daquele momento, então, se temos uma nova vida, uma nova caminhada, temos que ter um novo estilo de vida. O que é o estilo de vida? Como vivemos, como nos relacionamos, como falamos, como vemos o mundo, como agimos, como deixamos de agir, enfim, nossos costumes, nossos conceitos e nossa prática na vida, nosso estilo, a forma que nós vivemos. A nossa caminhada cristã, ela é então uma conversão, nós vamos nos convertendo de um estilo de vida que é natural e mundano, porque quando ele é natural, ele não considera Deus, logo ele é mundano, Tem pessoas que acham que por viver uma vida natural, uma vida normal, uma vida que todo mundo vive, acham que está em cima do muro. A qualquer momento eu vou para a igreja, a qualquer momento eu tenho Deus no meu coração, enfim, eu vivo a minha vida normal, não faço mal a ninguém. Muita gente fala isso, achando que por viver uma vida natural, logo está agradando a Deus porque não faz mal a ninguém, porque não rouba, porque não mata. Porém, quando a gente vive uma vida natural, logo ela desconsidera Deus da forma que deve ser considerado. Não considera Deus na vida da forma que deve ser considerado. E não coloca Deus na centralidade da sua vida. Então, logo a pessoa que vive de forma natural, ela não vive de forma sobrenatural. Então, ela não está agradando a Deus como deveria agradar. Pode até estar fazendo algo bom, mas não está fazendo tudo aquilo que deveria fazer. Longe disso. Até mesmo nós que já aceitamos a Jesus, já começamos essa caminhada há anos, como tem pessoas aqui que já falamos em outras reuniões, que estão muitos e muitos anos já caminhando com Jesus, mas ainda precisa melhorar. Quanto mais uma pessoa que nem sequer nasceu espiritualmente, dizer que já está agradando a Deus. É muita presunção dizer isso, Até para nós é presunção, quanto mais para quem nem nasceu espiritualmente. Então, é necessário a gente entender que a nossa vida, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a se converter de um estilo de vida natural, que é um estilo de vida normal. Viver a vida, deixar, como diz a música,
deixar a vida levar, né? Você nasce, cresce, reproduz e morre. Você nasce, cresce, estuda, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro e morre. Enfim, essa vida natural que todo mundo vive e que nós também podemos viver, lógico. Porém, não é só isso. Nós vivemos essa vida na terra, mas nós também vivemos uma vida espiritual. Aleluia! Nós temos duas vidas, podemos assim dizer, né? Nós temos a vida natural, mas também temos a espiritual. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou com as duas essências, né? Ele criou com a essência material, quando Ele formou o homem do pó da terra, e depois Ele soprou. E quando Ele soprou, o que é isso? O espírito de vida, o fôlego de vida, literalmente a vida de Deus, né, que é o nosso espírito. Tanto que a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus a quem pertence. Então Deus criou o ser humano com as duas essências, material e espiritual. Para quê? Para poder viver na terra e se relacionar com Ele. Então anjos não são assim, porque anjos são espirituais, mas não são terrenos. Animais não são assim, porque animais são terrenos, mas não são espirituais. Mas Deus criou o ser humano e soprou o seu espírito para que nós sejamos os seres que se relacionam com Deus. Aleluia! Temos relacionamento com Ele. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, inclusive esse texto, para poder falar sobre isso, nós vemos lá em Mateus 24, 36. E nós vamos usar muito o livro de Mateus, então você pode deixar a sua Bíblia lá, em Mateus, tá bom? Mateus 24, e versículo 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo o seguinte: na época de Noé foi assim, e na minha vinda vai ser assim também. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Comer, beber aqui não é no sentido pejorativo, aqui é normal, comer e beber de forma normal. Casar também, lógico que não é uma coisa errada. Então por que Jesus enfatiza que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento? Porque estavam vivendo um estilo de vida normal e natural. Mas não estavam ligadas no espiritual. Noé sim estava vivendo a vida normal. Ele comia, bebia e casava, não era casado. Mas por que que Deus enfatiza, aqui no caso Jesus mesmo, literalmente, enfatiza que as pessoas faziam isso, se Noé também fazia? Porque Noé não fazia só isso, Noé também estava ligado com Deus. Noé também estava ouvindo a voz de Deus. E quando Deus falou para ele, prepara a arca, porque virá o dilúvio, Noé acreditou, preparou e foi salvo com a sua família, porque ele não vivia só uma vida natural, ele vivia uma vida também sobrenatural. Tanto que o texto diz no versículo 39, que aqueles que comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, não perceberam quando o dilúvio chegou. Sendo que Noé construiu aquela arca por anos e anos. E eles ficaram vendo Noé construir, mas como é que eles não perceberam? Porque a visão deles era só terrena, a visão deles era só física, eles só olhavam para um barco, mas eles não acreditavam no que estava acontecendo por trás. Então eu te digo nessa noite, olhe para as situações de forma espiritual, para que você não veja apenas um problema, apenas uma situação, apenas um desafio, mas para que você veja o agir de Deus que está por trás. Deus está trabalhando nessa situação, na minha vida e na tua vida, e algo do céu vai acontecer. Aleluia! Não é só um barco de um louco que está construindo um barco se não tem nem chuva e ele está dizendo que vai vir um dilúvio.
Não, não é. É algo que Deus está fazendo. Então vamos entender. Por isso, a gente tem que ter uma vida, um estilo de vida que vai mudando, que vai se transformando ao longo do tempo. Lógico que quando a gente aceita Jesus, a gente ainda tem um estilo de vida muito natural. E às vezes muito mundano. Porém, quando a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai tendo que mudar esse estilo de vida, vai tirando o que é natural e mundano, vai colocando aquilo que é espiritual. Lógico que a gente vai continuar fazendo as coisas naturais, mas o que eu digo é que a gente não vive, por exemplo, para comer e para beber. A gente não vive só para essa vida natural, a gente vive para Deus. Só que para a gente entender isso, é um processo. E para a gente poder entender melhor nessa noite, eu vou trazer o estilo de vida de Jesus. Porque aí a gente consegue ver na prática. Se você quer aprender a palavra de Deus, olhando um exemplo prático, olhe para Jesus, porque Ele cumpriu toda a palavra. Então Ele é o exemplo de como é que dá para viver a vida espiritual e obedecer a Deus. O estilo de vida de Jesus mostra para nós como é possível a gente viver assim. Então, como é que Jesus vivia? Vamos ver lá em Mateus capítulo 3, onde começa a falar de Jesus como adulto, não é? Que é aí que a gente vai ver realmente como é que era a vida dele. A gente sabe que quando Jesus era criança e adolescente, ele era submisso aos seus pais, né? Apesar de que tem muita gente que pode dizer que Jesus, por causa daquele episódio que ele ficou na cidade e os pais voltaram a caminho de casa e ele ficou em Jerusalém, depois eles vieram procurar Jesus, Jesus estava no templo e aí eles perguntam para Jesus, estávamos preocupados, ansiosos contigo. Jesus fala para ele, por que estavam me procurando? Não sabem que eu tenho que resolver as questões do meu pai? Então quando ele fala isso, não é que ele está rejeitando os pais ou desprezando, não. Ele está dizendo assim, vocês estão procurando porque vocês querem, era só vir no templo. Porque vocês sabiam que eu tenho que resolver as coisas do meu pai. Então, se vocês viessem no templo, vocês não iam estar procurando. Foi isso que ele falou. Tá? Ou seja, Jesus era sujeito a seus pais. No mesmo texto que fala que ele ficou em Jerusalém, a Bíblia diz que eles voltaram depois disso para a cidade deles, que no caso era Nazaré, onde eles estavam. E Jesus era sujeito, está escrito. Ou seja, a Bíblia mostra que ele era um garoto sujeito aos seus pais, um judeu que cumpria todos os rituais, todas as leis do judaísmo. Então, se você visse Jesus, era um judeu, um menino judeu, um jovem judeu, como qualquer outro. Né? Então, quando você olhava para Jesus, você via um judeu que cumpria. E ainda mais, Jesus cumpria a lei completamente. Vamos ver Mateus 5,17. Esse texto ele dá essa direção. Olha só. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aleluia. Ou seja, aqui ele está dizendo, eu vim cumprir, cumpriu tudo. O único judeu que conseguiu cumprir toda a lei, porque não era possível aos homens. Só que Jesus, mesmo sendo homem 100% integralmente, por ser cheio do Espírito, ele conseguiu. Era impossível ao homem natural, mas ao homem espiritual era possível. E Jesus mostrou, porque ele era cheio do Espírito. Quando ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, aleluia. Está lá em Isaías, no capítulo 61, e Jesus disse, hoje se cumpre essa palavra nesse lugar. Então, Jesus era um homem judeu sujeito à lei. Mateus 5,17. Agora também Jesus era sujeito aos profetas. Vamos ver. Mateus 3,13. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim.
Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Então aqui mostra que Jesus era submisso aos profetas de Deus. João era um profeta. João foi o último profeta. Está escrito lá em Mateus 11:13. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois de João, já veio o Novo Testamento, com Jesus. Então, quando Jesus vai até João e se submete ao batismo de João, entenderam? Ele está se submetendo aos profetas de Deus. Ele está dizendo: eu não sou só sujeito à lei, não. Eu creio nos profetas. Porque naquela época perseguia-se, não só naquela época, desde sempre. Nós estamos estudando na escola dominical Jeremias. E o que é que está dizendo em toda a história de Jeremias? Jeremias foi perseguido, preso e depois morto. Assim como todos os demais profetas que falavam a verdade, que Deus levantou para pregar contra o pecado, eram perseguidos pelos líderes religiosos. E Jesus veio para dizer assim: eu vou ser um grande líder. Estou começando o meu ministério e vou ser um grande líder. Mas os profetas de Deus, eu vou começar o meu ministério dizendo que eu me submeto aos profetas. Aleluia! Lá no capítulo 4, versículo 14, do 13, né? Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então aqui ele foi para o lugar que começaria o seu ministério. Cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ou seja, Jesus foi para lá para que se cumprisse a palavra de Deus pelos profetas. Quando a gente é submisso à lei e aos profetas, isso significa ser submisso à palavra de Deus. É porque tem gente que hoje em dia quer ser submisso apenas a uma parte da Bíblia. Só que lhe convém. Mas a parte que fala do pecado, a parte que fala daquilo que lhe incomoda, ele não quer ser submisso. Mas Deus está falando conosco nessa noite. O estilo de vida da igreja do arrebatamento é o estilo de vida de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Como nós vimos na última sexta. E quem tem o estilo de vida de Cristo tem que ser submisso à palavra, à lei e aos profetas. Sabe o que significa lei e profetas? A toda a palavra de Deus. Quando Jesus é submisso à lei e aos profetas, ele está dizendo: a igreja vai ter que ser submissa a toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada e é proveitosa para o ser humano. Não descarte nada da palavra. Tem pessoas hoje em dia que fazem isso. Pegam só uma parte para justificar as suas verdades. Uma pessoa cheia de si, um homem cheio do seu eu, pega as suas verdades e coloca para uma igreja. E pega a Bíblia para usar a Bíblia para tentar provar suas verdades. Isso muitos estão fazendo hoje em dia. Mas é o contrário. Nós temos que usar as nossas ideias e as nossas palavras para provar que toda a Bíblia está correta. Então sempre use a tua palavra para provar que a Bíblia está certa. E nunca tente usar a Bíblia para provar o que você pensa, porque nem sempre o que você pensa é o que está na Bíblia. É a verdade. Quando Jesus foi submisso à lei e aos profetas, olha o que aconteceu. O resultado está no último versículo do texto. Versículo 17. Eis que uma voz do céu dizia:
este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe o que acontece quando a gente é submisso à palavra? O pai olha do céu e diz: esse é meu filho, essa é minha filha, nele e nela eu tenho prazer, porque obedece a minha palavra. Aleluia! É o resultado. Você quer colher o resultado da obediência? Está aqui. Está aqui, quando Jesus se submeteu. Por que apareceu o Espírito Santo como pomba na cabeça de Jesus? Por que veio a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, quando ele foi batizado? Por quê? Porque ele estava se sujeitando. Porque ele estava sendo submisso à palavra de Deus. Aí o pai disse: esse é meu filho amado. Só que tem gente que quer ouvir Deus se agradar dele, mas não obedece a palavra. Então entenda nessa noite: quando você obedece a palavra, o Senhor se agrada de ti e ele fala: este é meu filho. Aleluia! Glória a Deus. Primeira coisa, Jesus era submisso à lei e os profetas. Segundo, submisso à direção do Espírito. Outra coisa importante, Mateus capítulo 4. Vamos ver. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto. Acabou o versículo. Jesus foi lá orar, Jesus foi lá jejuar, jejuou 40 dias, mas o que importa é o primeiro versículo. O objetivo de o Espírito Santo levar Jesus para o deserto foi para ser tentado pelo diabo. Em Lucas diz que ele foi tentado por 40 dias. Mateus diz que depois ele teve fome e Satanás disse para ele: transforma a pedra em pão. Mas em Lucas diz que ele foi tentado pelos 40 dias. Ou seja, foi 40 dias Satanás tentando Jesus, não foi só um dia. E às vezes a gente pensa que o diabo apareceu para ele, fez as 3 propostas e foi embora. Não, foi 40 dias de tentação. Sabe o que significa isso? Jesus começou seu ministério antes de começar a pregar. Depois de se submeter à lei e os profetas, ele teve que ser tentado pelo diabo para se submeter à direção do Espírito. O Espírito Santo vai direcionar a gente para as tentações e para as provas, mas ele também vai estar conosco durante a tentação, durante a prova, nos sustentando para nos dar a vitória. Isso é para mostrar que o Filho de Deus pode passar por qualquer prova nessa terra, mas com Deus, com ele, ele vai vencer todas. Aleluia! Então toma posse disso na tua vida. Você pode estar passando por isso. Ah, mas eu estou passando por uma tentação, por um deserto. Se o Espírito Santo está te direcionando, se você está com ele, se ele está contigo, te acalma. Só persevera todo o tempo dessa prova, porque tem um tempo marcado para terminar. A prova tem dia de começar, tem dia de terminar, e quando terminar vai acontecer o que está no fim do texto, no último versículo. Qual é a solução? Qual é a resposta? Versículo 11. Então o diabo o deixou. Primeira coisa. Aleluia. Quando você resiste até o fim, ele vai ter que ir embora. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ele vai ter que ir embora se você resistir, se você perseverar. Segundo, eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Se você persevera também na direção do Espírito até o fim, você vai ser abençoado, você vai ser servido pelos anjos. A resposta vai chegar, a bênção chega na tua mão, a abundância chega, a porta se abre, aquela pessoa é abençoada. O milagre acontece, mas persevera. Em seguida, Jesus era submisso à mensagem do Espírito Santo, que a gente pode chamar aqui no contexto a mensagem do Evangelho. Qual é essa mensagem? Mateus 5,17. Desde então, depois que foi submisso à lei e os profetas, submisso à direção do Espírito, agora sim,
começa a pregar. Aí tem gente que não é submisso nem à palavra, não é submisso à direção do Espírito, mas quer pregar. Mas isso aí é outra história que não tem aqui, em nome de Jesus. Mas tem por aí. Então, do versículo 17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Parece uma mensagem simples e qualquer, mas essa é a mensagem central do Evangelho. Aleluia. Olha só, por que o texto diz assim? Então começou Jesus, ou seja, a partir daquele momento, a pregar e a dizer. Por que o texto fala isso? Porque, tudo bem, está pregando, mas o que está dizendo? É a mesma coisa se alguém chega para mim e fala: pastor André, estou começando a pregar. Amém. Mas o que você está dizendo? Eu vou usar esse texto aqui. Começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Ou seja, não é só pregar, é que mensagem você prega. Não é qualquer mensagem que você tem que pregar. Eu estou aqui, isso é para a glória de Deus que eu falo. Antes de vir para cá, eu com a minha mente limpa, eu perguntei, vazia, sem qualquer ideia. Eu perguntei: Deus, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue na sexta-feira, 15 de agosto de 2025? Nessa próxima sexta, qual é a mensagem? Aí Deus trouxe à minha mente essa mensagem. Então não é qualquer coisa que você tem que pregar. Quando você vai na rua pregar para alguém, no seu trabalho, na sua escola, e você vai falar de Jesus, o que você está falando? Quando você prega em casa, para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, e você diz: eu falo, e ele não aceita Jesus. Mas o que você prega? Você tem que pregar assim: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Você tem que pregar a mensagem central, que é Jesus Cristo. Essa mensagem, arrependa-se, era a mensagem de Isaías, era a mensagem de Jeremias, era a mensagem de Ezequiel, era a mensagem de João Batista, e está escrito no capítulo 3 de Mateus, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem. Era a mensagem de Jesus, foi a mensagem de Pedro, quando ele ganhou 5.000 almas. A primeira mensagem de Pedro, ele ganhou 5.000 almas para Jesus. Aproximadamente. 3.000 homens, que dá aproximadamente 5.000 pessoas. Vocês sabem que no Onésimo, quando a Bíblia fala 3.000 homens, não está contando mulheres e crianças. Então, aproximadamente 5.000 pessoas. Quando ele ganhou 5.000 almas, foi falando isso: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento, essa foi a mensagem de Pedro. Aí vem, desde o Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel, aí vem João Batista, vem Jesus, vem Pedro e chega em nós. E aí, por que em nós vai mudar a mensagem? Porque Pedro pregava isso e nós temos que pregar outra coisa? Porque os dias são outros agora, porque agora, o que mudou? Jesus mandou mudar a mensagem? É a mesma. A mensagem de arrependimento, ela tem que ser pregada na igreja e na rua, e em casa, e no trabalho, e na escola. Fale sobre isso, pregue contra o pecado, mas não é apontando o outro. É com sabedoria e direção do Espírito, não é só acusando as pessoas sem ter a direção do Espírito, não é assim. Mas o que eu quero dizer é que dizer que as pessoas precisam mudar de vida é necessário. Dizer, como Jesus disse para a mulher, e quem estava na célula e usou a lição sabe, né? Na célula nós estudamos a lição sobre a misericórdia e no final tem uma frase. A frase áurea. Porque Jesus teve muita misericórdia daquela mulher adúltera, perdoou. Cadê teus acusadores? Não estão aí? Eu também não te acuso,
Mas ele disse assim: vai e não peques mais. Então essa frase é a frase central. Nós temos que ser misericordiosos, perdoadores, acolhedores, amorosos com as pessoas e quem quer que seja. Mas temos que deixar muito claro: vai e não peques mais, como Jesus falou. Ou seja, te arrepende, muda de vida, porque o Senhor tem algo muito melhor para a tua vida. Então, submisso à vontade, submisso à mensagem. Jesus foi exatamente pregar aquilo que tinha que ser pregado. E vamos avançar agora. Jesus foi submisso ao plano. E para resumir, está lá em Mateus 26, 39. Porque a gente já sabe que Jesus foi submisso em todo o tempo, né? Eu já disse, ele foi morar em Cafarnaum para que se cumprisse as escrituras, e assim foi toda a sua vida. Mas lá em Mateus 26, 39, é o ápice. Quando Jesus está no Getsêmani, e ele fez aquela oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faz a tua vontade e não a mim. Então ele se submeteu ao plano de Deus. Porque ele, como homem, não queria morrer crucificado. Logicamente que nenhum homem sã consciência vai querer morrer e ser humilhado e sofrer como ele foi. Então, por isso ele, como homem, disse: Pai, se possível, muda a forma de fazer. Lógico que ele queria salvar a humanidade, mas ele perguntou ao Pai se era possível mudar essa forma. Só que não era. Então o Pai cumpriu a vontade do Pai mesmo, que é o quê? Jesus passar pelo sacrifício. Por nós. Por mim e por você. Porque quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele dá prova cabal para o ser humano. Não tem o que discutir. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando ele morre por nós, ele prova definitivamente o amor de Deus. E não tem mais justificativa para o ser humano. Se não aceitar Jesus, não tem outra forma mais de salvação. Então, por isso, Deus cumpriu esse plano. Só que Jesus podia ter feito a oração de Mateus 26, 53. Pega aí na sua Bíblia, Mateus 26, 53, ele poderia ter feito essa oração. Em vez de fazer a que ele fez no Getsêmani. Logo em seguida aí, veja aí, Mateus capítulo 26, versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, quando Jesus foi preso, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Aí Jesus fala isso para Pedro: pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, ele não me livraria disso aqui se eu orasse agora? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, eu estou aqui para cumprir as escrituras, mas se eu quisesse orar ao Pai, ele me livraria desse momento. Ele me tiraria dessa crucificação, dessa prisão. Ele poderia ter orado, mas ele não fez essa oração. Ele fez a oração do Getsêmani: faz a tua vontade, para se submeter à vontade do Pai e nos salvar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor por isso. Só dá para agradecer isso com a nossa própria vida, não tem palavra para agradecer isso. Agora vamos avançar. Primeira coisa que a gente viu é que Jesus tinha um estilo de vida de submissão, né? Então já deu para a gente aprender bastante com Jesus aí, né? Como é que a gente tem que ter o nosso estilo de vida também? Submissão. Submissão a Deus, a palavra. Submissão à lei e os profetas, que é a Bíblia. Submissão à direção do Espírito. Submissão às autoridades. Submissão, se a gente for empregado, submissão ao patrão. Submissão pai e mãe. Submissão na igreja. Submissão sempre.
Qual é o segundo ponto? O segundo é agregação. O estilo de vida de Jesus foi de agregar pessoas e não se isolar. Onde é que está isso? Mateus capítulo 4, versículo 18. Logo em seguida lá. Depois que ele começa a pregar, ele já diz assim: tá ruim o negócio. Não está legal. Ele começou a pregar no versículo 18, né? 17. Começou Jesus a pregar e a dizer, né? Aí no 18 ele já diz assim: não está legal. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar porque eram pescadores, e disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus já começa a agregar pessoas com ele. Aleluia! Então o estilo de vida da igreja tem que ser esse: agregando pessoas e não excluindo pessoas, se unindo com as pessoas e não se separando das pessoas, tendo comunhão com as pessoas e não divisão com as pessoas, estando junto e não isolado, porque tem gente que acha que é tão bom que pode fazer tudo sozinho, se isola e acha que vai resolver tudo, vai ser o grande. Quando Jesus olha para ele assim, imagina só Jesus olhando para ele dizendo assim: o que ele pensa que ele é? Se nós já vimos no culto passado, na última sexta que eu preguei, que nós somos o corpo. Corpo é o quê? Um conjunto de membros ligados. Então nós temos que estar ligados uns com os outros, porque nós somos um corpo. Quem está desligado está fora do corpo. Logo, quem está desligado não é igreja. Se você está ouvindo essa mensagem e você está desligado do corpo, você não tem nenhuma ligação com a igreja, logo você não é igreja, porque a igreja é corpo. Tem gente que se engana achando que serve a Deus longe e que não vai querer ter contato com ninguém, porque, nossa, hoje em dia está muito ruim, hoje em dia acontece isso, acontece aquilo, na igreja tal, e a pessoa se atrapalha com isso. Entenda, igreja é corpo, nós temos que estar unidos, ligados em amor. Então, Jesus tinha um estilo de vida de agregar. Então, ele chamou dois irmãos. Aí avança, olha só. Deixando as redes, versículo 20, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. Então vem mais dois. Primeiro, dois irmãos que estavam lançando as redes. Deixa pela metade aí, deixa para outro isso aí, bora. E largaram, lançaram a rede e deixaram para outra pessoa pegar. E foram seguir Jesus, Pedro e André. Depois Tiago e João, a mesma coisa, só que eles estavam consertando as redes. Então Jesus chama tanto aqueles que estão lançando as redes, quanto aqueles que estão consertando as redes. Aqueles que estão na atividade, quanto aqueles que estão com algum problema. Deu problema na rede, tem que consertar a rede. Ó, Jesus chamou aquele que estava lançando a rede, porque a rede estava boa. Não, ele também chama aquele que está com problema, porque o que importa é o chamado. Se você está com alguma dificuldade, entenda uma coisa: se ele te chamou, ele garante que você vai passar por isso e ele vai te ajudar. É isso que a gente entende por essa palavra. E para avançar, o estilo de vida de Jesus era de ação. Primeiro o que? Submissão, agregação e terceiro, ação. Ele não esperava. Olha só onde é que está isso, está na Bíblia. Mesmo capítulo, versículo 23, capítulo 4 de Mateus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Só esse versículo aqui. Só esse versículo já tem o quê? 4 verbos de ação. Um versículo com 4 verbos de ação. Percorria, não ficava parado. Ensinando, quem já sabia na sinagoga. Pregando o evangelho para quem não sabia, na rua.
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui já mostra que Jesus era de ação. Então, se você quer ter o estilo de vida de Cristo, o estilo de vida da igreja do arrebatamento é o estilo de vida de ação. Não fica parado. Água parada dá o quê? Sujeira, dá dengue, dá tudo que não presta. Não é verdade? Eu vou terminar falando isso para vocês. Quando a gente fica isolado, leva a pessoa a ficar parado. Quando você está em grupo, leva você para ação. Por isso a igreja é um corpo. Um galho fora da árvore, ele fica parado. Ele morre. Um galho ligado na árvore, ele tem vida. Tem movimento. Tem seiva. Tem vida e dá fruto. Uma brasa fora do braseiro, ela fica morta. Quando ela se junta com as outras, ela fica viva. Então, quando a pessoa se isola e fica só, ela tende a parar. E ela tende a ter vícios. Isso aqui é científico, está provado que o isolamento causa vícios. Já fizeram testes com animais, deixando o animal sem nada para fazer. Colocaram água e colocaram uma bebida alcoólica. Com droga, uma bebida com droga. O animal não tinha nada para fazer na jaula. Ele vinha, tomava a droga. E se viciou na droga até morrer. Isso foi uma pesquisa. Fizeram a mesma pesquisa colocando o mesmo animal da mesma espécie, só que com muita coisa para fazer, muita atividade dentro da jaula. E colocaram água e droga. E ele tomava água e voltava para fazer as atividades. Tomava água e voltava para fazer atividade. Não tomava droga. Isso é provado. O isolamento leva para os vícios. Então vamos ficar atento com a gente e com a nossa família. Quando você vê que alguém está isolado, quando você vê que alguém está só, está se escondendo, a Bíblia mesmo diz, né? Quem faz o mal procura as trevas. Procura o escuro, porque não quer que seja visto. Então cuidado. E aí, o contrário também é verdadeiro. Quando você está junto com as pessoas, você tem atividade, você tem vida. Então o estilo de vida de Jesus, quando eu falei aí de ação, é que ele não parava. E nós também não podemos ficar parados, isolados e parados. Quando a pessoa fica parada, como eu disse, água parada dá o que não presta. Sabe o que acontece? Quando você vê alguém que está preocupado muito com a vida dos outros, que está falando muito dos outros, que está falando muito mal, criticando muito, cuidado. E você que, se você está assim, cuidado. Sabe por quê? Porque não está fazendo o que a palavra recomenda. Quem está fazendo a vontade de Deus e está ocupando o seu tempo em cumprir a vontade de Deus, não tem tempo para perder olhando para os outros, olhando para a vida dos outros, criticando os outros, criticando a igreja dos outros, criticando não sei quem, criticando não sei que mais, vendo notícia e falando mal. Não tem tempo. Nós não temos tempo. O estilo de vida da igreja do arrebatamento é o estilo de vida de ação. Vá fazer como Jesus fazia. Jesus ia e pregava. Quando vinha alguém, um escriba, um fariseu, tentar atrapalhar ele, aí ele dava uma resposta e saía. Ele dava uma resposta inteligente e saía, ia pregar em outro lugar. Não ficava lá debatendo, como muitos querem fazer hoje. Quer passar sua vida toda debatendo com os outros o que é certo, o que é errado. Irmão, não perca tempo com nada. O seu tempo Deus comprou na cruz do Calvário, para que você faça a sua obra e a sua vontade. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E no meio de tudo isso, o estilo de vida de Jesus envolvia adoração, vamos chamar assim, do nosso ponto de vista,
adoração. Por quê? Porque ele orava ao Pai. A Bíblia diz que ele orava no deserto e jejuava. A Bíblia diz que ele se retirava para orar de madrugada e orava sozinho a madrugada inteira. Orar junto com irmãos a madrugada é mais fácil, mas orar sozinho a madrugada inteira é mais difícil. Tem que estar muito animado, muito cheio do Espírito, e assim Jesus estava. Esse é o estilo de vida de Jesus. Para nós, traduzindo para nós, adoração o tempo todo. Adorando ao Pai, exaltando ao Pai, com a palavra. Por isso que eu digo, acorde e pegue a Bíblia e ore. E já comece seu dia assim, e depois saia para fazer a vontade de Deus na terra. Essa é a forma certa de esperar a volta do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque nessa noite o teu nome é glorificado neste lugar. Que o teu nome seja exaltado através da tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra que tu nos deste. E nós cremos que nós vamos praticar. Vamos ter um estilo de vida, Senhor, de submissão, de agregação. Também, Senhor, de ação e de adoração o tempo todo, esperando a tua vinda, Senhor. Quero apresentar agora aqueles que têm um pedido de oração, Pai. Aqueles que têm, Senhor, um milagre que precisa que aconteça, que levante sua mão e receba. Em nome de Jesus, agora o teu milagre. Você que está perseverando, você que está esperando, os anjos te servem. Os anjos entregam a tua vitória nessa noite e o mal tem que sair, o diabo tem que ir embora e os anjos te servem nessa noite. Recebe essa palavra profética. O diabo sai e os anjos te servem nessa noite. Recebe o teu milagre em nome de Jesus e a tua família recebe também. Amém.